Eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. E esse é o momento de você clamar a Deus revelação, entendimento, graça e luz para enxergar a sua vida, para enxergar as coisas que estão à sua volta com os olhos de Deus. A palavra de Deus diz que Deus é bom, diz que Ele nos ama, diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Isso já nos foi dado, isso já é nosso por direito, por herança. Mas nem sempre nós desfrutamos disso. Por muitas vezes a nossa vida, ela para. Às vezes nós nos sentimos completamente perdidos em meio à caminhada cristã. Parece que alguma coisa deu errado. Às vezes o mover de Deus, que era tão frequente, tão abençoado, era tão cheio de Deus, parece que ele foi embora. O que aconteceu? A palavra que eu tenho para você nessa manhã é que você tenha mais discernimento sobre isso. Mais discernimento sobre a caminhada sua dentro do propósito de Deus. Eu vou exibir alguns slides, eu queria que essas luzes aqui da frente fossem apagadas. Apaga para mim, por favor, e exiba o slide, ok? Pode apagar essa aqui também. Ok. Vamos ver. Está dando para ver? Ok. Está ligado o slide já? Bacana? Vamos ver. Oh, aleluia. Diga aleluia. Fala, todo espírito do mau contato vai embora em nome de Jesus. Alguns dizem que é o espírito do Osmar, né? Do Osmar? Não, Osmar Contato. Mais ou menos assim. O título dessa palavra é a nuvem de Deus. Eu gostaria de ler com você, no livro de Josué, no capítulo 1. Você tem um Osmar aqui, me perdoa em nome de Jesus. Você é alguém sarado, servo do Deus Altíssimo, cheio do Espírito. Glória a Deus. Vamos lá, Josué 1, versículo 3 a 9, a referência ali está errada. Diz a palavra de Deus assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo ter dado, diga amém. Como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Diga aleluia. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Não somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Vamos lá. Em nome de Jesus, nós declaramos nesse momento um tempo de revelação, de entendimento, de luz. Abra os olhos do nosso coração. Toda passividade, toda indiferença, daquilo que não glorifica Cristo, cai por terra. Toda preocupação, toda seta na mente, toda dispersão mental, em nome de Jesus, nós lançamos fora. E declaramos vida de Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando você nasce de novo, os seus dias começam a ser contados em um novo escopo diante de Deus.
Não é que eles não eram contados, mas para Deus você está morto. E quem está morto não tem memória. Amém? Mas um dia você nasceu de novo. Quando passaram por essa experiência, diga aleluia. A partir desse dia, a sua vida começou a ser contada diante de Deus. Você começa uma nova vida, é um novo tempo, onde tudo é diferente, onde aquilo que ficou para trás não é levado mais em conta diante de Deus, porque Deus diz que não considera os tempos de ignorância. Qual é o tempo de ignorância? É o tempo do seu passado, sem luz, sem Deus, sem salvação. Então, esta seta, esta linha representa a sua vida. Esse lugar aqui representa o dia em que você se converte, o momento da sua vida em que você aceita Cristo e que a Bíblia fala que você é liberto e transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Fale amém. Diga, eu fui liberto e fui transportado para esse reino. Então aqui é o início da sua conversão. E o final, o último ponto da sua vida, o objetivo de Deus, o propósito de Deus é que você seja igual a Cristo. Os seus dias são vividos na terra. O propósito de Deus da sua caminhada não é apenas para que você seja um homem e uma mulher bem-sucedido, seja alguém que realize os seus sonhos, seja alguém que realize muitas coisas, seja alguém que se torne talvez um homem e uma mulher de Deus ousado, e onde você chegar, as coisas acontecem porque você carrega a presença de Deus. Isso é algo poderoso, mas o propósito de Deus é que você se torne como Cristo. Você está vivendo os seus dias com esse objetivo. Deus quer te prosperar financeiramente, amém? Isso é uma promessa. Mas isso não é prioridade do ponto de vista de Deus. Isso tem que ser consequência da bênção de Deus na sua vida, e não um requisito. Não é um requisito você ser próspero financeiramente se você conheceu a Deus. Não é por isso que alguém é conhecido como alguém que serve a Deus. Alguém que é conhecido como alguém que serve a Deus é que essa pessoa está a cada dia mais semelhante a Cristo. Que é o que a Bíblia se refere quando ela fala que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Fala comigo, varão perfeito é Cristo. E o propósito de Deus é que nós sejamos iguais a Ele. Então vamos imaginar que você está nessa caminhada. Aqui é a sua vida e o propósito de Deus. Cada tracinho desse, ela está cheia de tracinhos, eles representam um tempo da sua vida, uma fase da sua vida, um momento da sua vida. A nossa vida ela é composta por momentos muito diferentes. Você pega uma criança possui fases completamente diferentes da outra. Uma criança, quando nasce, ela é 110% dependente. Ela não consegue fazer absolutamente nada. Ela depende dos pais para tudo, para se alimentar, para tomar banho, para fazer qualquer outra coisa. Mas a partir do momento que essa criança vai crescendo, isso vai mudando. A forma de lidar com a criança de 6 meses é completamente diferente da forma de lidar com a criança de 2, 3 anos. Uma criança com 2, 3 anos, você tem que ter cuidado dobrado com ela. Por quê? Aquela criança que ficava ali quietinha, você colocava ela no berço ou no lugar e ela ficava quietinha. Agora ela não fica mais. Você descuidou, ela começa a atinhar, de repente, pum, cai da cama, bate a cabeça no chão. Quem é o pai ou a mãe que tem um filho que nunca caiu dessa forma? Se não tem pecado, atira a primeira pedra. E a criança, de repente, ela começa a andar. Fala, meu Deus, e agora? Começou a andar. Ela fala para o seu irmão, é só o princípio das dores. Brincadeira. Ela começa a andar, agora ela quer pegar coisas. Ela quer ir lá no fogão e de repente ver o que está dentro da frigideira quente. E se você não tem cuidado,
vai ter um acidente muito grave. Então, nós, assim como as crianças, uma criança que tem uma vida normal, crescente, prevalecente, nós passamos por fases nas nossas vidas. E quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que nós somos como crianças recém-nascidas, que precisamos do leite genuíno espiritual. Que é o quê? Que é a revelação da palavra de Deus, que é as coisas do Espírito. Para quê? Para que nós venhamos nos desenvolver de forma apropriada. Se uma criança não é alimentada corretamente, se ela não é cuidada corretamente, ela vai ter problemas. Ela não vai se desenvolver da forma que deveria. Da mesma forma, no mundo espiritual, uma criança que não é cuidada de forma devida, que não se desenvolve da forma devida, ela vai ter problemas. Então o que aconteceu? Alguém apertou o botão, o espírito do Osmar está querendo entrar em ação. Ele queria é só o Zoom? Muito obrigado. Ufa, aleluia. Continue assim. Então ali está você, faz de conta, né? Você está ali. Aquilo ali é uma pessoa. Isso, aleluia. Você achou que estava com problema de vista, né? Então, ali, o que é isso em cima? Isso em cima representa a nuvem de Deus. Fala comigo, nuvem de Deus. E esse negócio embaixo é a sombra da nuvem. Amém? Bom, eu vou te ajudar. Pode voltar a imagem o que era. Eu vou te ajudar. Volta ela para lá. Isso. E vou fazer um zoom. Já viu falar nessa palavra? Agora você está enxergando. Que bom. Fala para o seu irmão. Você não tem problema de vista, querido. Deixa eu te contar o contexto da nuvem de Deus. O que é a nuvem de Deus? De onde vem essa terminologia? Quando Deus tira o povo do Egito com mão forte, quantos foram retirados do Egito aqui? Deixa eu ver, diga amém. Quando Deus usa Moisés para com mão forte tirar o povo do Egito, e eles atravessam o Mar Vermelho, eles vão para o deserto. E a Bíblia diz que saíram do Egito em torno de 600.000 homens. Bom, se são 600.000 homens, a gente fazendo uma conta simples, de que pessoas naquela época tinham 12 filhos, tudo bem que nem todos eram casados, nós podemos chegar a uma conta, um número básico de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Fala comigo, 3 milhões de pessoas. Esse foi o número de pessoas, homens, mulheres, adultos, crianças e velhos, que saíram do Egito. E a palavra de Deus diz que dentre eles não havia nenhum inválido, não havia nenhum paralítico, não havia ninguém que tinha doenças graves. Por quê? Porque eles eram o povo de Deus e Deus cuidava deles pessoalmente. Pastor, se eles eram o povo de Deus, por que eles se tornaram escravos? Que pergunta. Depois eu te respondo. Eu teria que gastar muito tempo de administração para isso. Mas Deus, então, levanta Moisés e esse povo é retirado do Egito com mão forte. Ainda que o povo de Deus passe por um tempo de escravidão, Deus virá para libertá-lo. Amém? Deus vai levantar estruturas para que haja libertação completa. E esse povo sai do Egito e eles atravessam o Mar Vermelho e a promessa de Deus era a terra prometida. Só que entre atravessar o Mar Vermelho e terra prometida havia o quê? Fala alto. Havia um deserto. E deserto é um lugar difícil, é um lugar árido, é um lugar sem vida, é um lugar de dificuldade. E aí aquele povo, o povo de Deus, 3 milhões de pessoas, estão ali para atravessar o deserto. E aquelas 3 milhões de pessoas, alguns estudos dizem que eles demorariam algo próximo de 2 anos para atravessar o deserto e chegar à terra prometida. E o que Deus fez para que eles não morressem no deserto? Deus providenciou 3 eventos sobrenaturais. Que eventos eram esses? Era o maná que caía do céu, que era a comida, o pão diário que eles tinham. Deus também providenciou a coluna de nuvem, a nuvem que estava sobre eles,
Qual que era o propósito da nuvem? Protegê-los do calor ardente do sol. Todos os demais viviam no deserto, estavam debaixo do sol, mas eles estavam debaixo da nuvem. Eles estavam na sombra providenciada por Deus. E também tinha outra coisa, que era a coluna de fogo. Havia uma coluna de fogo no mesmo local onde a nuvem estava. Para que essa coluna de fogo? Ela era para protegê-los do calor, do frio da noite. Eu não sei se você sabe, mas existem alguns desertos em que a variação de temperatura é extrema. Pode fazer mais de 40 graus durante o dia e à noite as temperaturas podem chegar próximas de zero. Alguém em uma situação, exposto a essa situação, ele se debilita muito rápido. Por quê? Porque há exaustão de calor e em seguida muito frio. Então Deus providenciou as condições necessárias para que o seu povo sobrevivesse no deserto. Fala para o seu irmão, sempre haverá provisão de Deus para a sua vida. Então, tinha um detalhe. A nuvem de Deus, havia algumas curiosidades sobre ela. A nuvem de Deus, ela era controlada por quem? Pelo próprio Deus. E eles deveriam andar debaixo da nuvem. E tinha um detalhe. A nuvem, quando a nuvem se movesse, eles também deveriam andar debaixo dela. Então pensa, nós temos 3 milhões de pessoas acampadas em um determinado lugar, debaixo da nuvem. Todos estão acomodados ali, já estão ali talvez há 3, 4, 5 dias, um mês. E de repente, a nuvem de Deus começa a se mover. O que é que eles têm que fazer imediatamente? Eles têm que levantar acampamento, guardar todas as coisas, colocar sobre as costas e seguir viagem. Seguir viagem para onde? Para onde a nuvem de Deus conduzisse. Então Deus era quem determinava para onde eles iriam. Eles não iriam para lugares que eles achavam que seria melhor. Talvez se nós pegarmos aqui, nós vamos pegar um atalho. Não. Todas as vezes que alguém tenta pegar um atalho na vida cristã, ele acaba tendo que repetir lição. Então é muito melhor você ser guiado por Deus do que pela sua própria cabeça, do que pelas suas próprias ideias. A nuvem aponta para o Espírito de Deus nos dias de hoje. É Ele quem precisa dar as direções que você tem para a sua vida. Então naquele momento, eles estavam ali reunidos e a nuvem de Deus começava a se mover. Então havia um mobilizar completo em todas aquelas 3 milhões de pessoas. E eles rapidamente começavam a juntar as coisas, embalá-las para quê? Para continuarem andando debaixo da nuvem. Um detalhe, o maná somente caía debaixo da nuvem. A coluna de fogo também, ela somente estava onde a nuvem de Deus estava. E qual era o propósito de Deus? Era que quando a nuvem de Deus se movesse, o que deveria acontecer? Eles também deveriam se mover debaixo da nuvem. Amém? Quantos querem ser guiados pelo Espírito de Deus? Então perceba a nuvem. Perceba para onde Deus está se movendo. Fala para o seu irmão, Deus sempre está se movendo em algum lugar. Fala para ele, esteja atento. Fala, jamais perca o mover e a nuvem de Deus. Não está passando. Passa para o próximo, por favor. Ok. Mais um. Ok. Obrigado. Eu quero explicar para você algumas coisas que estão disponíveis para você debaixo da nuvem. E debaixo da nuvem de Deus é o único lugar em que elas estão disponíveis. Durante esse tempo de travessia, onde o povo de Israel estava naquele deserto, o único lugar onde seria possível sobreviver era abaixo da nuvem. Era debaixo dela. Debaixo da nuvem, embora não fosse o lugar mais confortável da terra, ali existia
tudo o que eles precisavam para sobreviver. Na caminhada cristã, existem tempos em que nós somente conseguiremos sobreviver se permanecermos debaixo da nuvem. Porque Jesus disse, no mundo passareis por aflições, provações, tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você também vai vencer. Então, debaixo da nuvem, você sempre terá proteção. Fala comigo, proteção. O que é a proteção? São estruturas enviadas da parte de Deus para que você fique protegido, para que você seja guardado. Debaixo da nuvem sempre haverá provisão. Fala comigo, provisão. O que é provisão? Provisão nesse ponto aponta para o maná. O maná não era a comida mais deliciosa do mundo. O maná não era chocolate Lindt ou picanha maturada. Pastor, vigia. Me perdoa. Fala para o seu irmão, segura aí, irmão, daqui a pouquinho. Está acabando. A linha de chegada está bem ali, eu já estou vendo ela. O que é o maná? Você tem ideia do que é maná, querido? Maná é quase igual a uma farinha de trigo. Ou você pega pão na sua casa, compra o pão na padaria, deixa ele ficar 15 dias dentro do saquinho. O que vai acontecer com ele? Vai ficar duro. Você corta ele em pedaços, põe no liquidificador e bate. Vai virar o quê? Farinha de rosca. Você pega aquilo e joga para cima. O que cair no chão, você pode chamar de maná. Era o que caía do céu. Era a provisão de Deus para aquele povo. Pastor, mas o que mais eles tinham? Eles tinham a provisão que era necessária para eles sobreviverem. Deserto não é um lugar em que se consegue colher. Às vezes, nem se tem recursos para plantar. Deserto aponta para tempos de dificuldade e de transição nas nossas vidas, em que nós precisamos de estar completamente atentos e debaixo da nuvem de Deus para passarmos esse tempo em vitória, para que a nossa fé não fique comprometida no caminho. Debaixo da nuvem é um lugar onde sempre terá alegria. Fala comigo, alegria. Fala aleluia. Pastor, mas como eu posso ter alegria sendo que só tem maná para comer? É uma excelente oportunidade de você desenvolver alegria quando tem maná para comer, e se não tivesse nada. Então, é um tempo de nós aprendermos a sermos gratos. E essa alegria que eu estou falando, nem é essa alegria de alguma coisa que você tem. É a alegria de Deus no seu coração. Porque quando você está debaixo do propósito, existe uma alegria sobrenatural enviada da parte de Deus sobre a sua vida. Ainda que à sua volta as coisas estejam complicadas, difíceis, o mundo esteja desabando, lá no fundo você pode fechar os seus olhos e dizer, uau, ainda tem algo dentro de mim. Debaixo da nuvem também é o único lugar onde existe vida de Deus. Fala comigo, vida de Deus. A vida de Deus é aquela energia que corre nas suas veias quando você está dentro do propósito. É quando você sente mover interior. É quando você sente que a vida, o próprio Deus, veio morar dentro de você e está dentro de você. Quantos aqui têm essa vida no seu interior? Jesus disse que se você cresce nele, conforme as Escrituras, do seu interior fluíam rios de água viva. Glória a Deus, porque no nosso interior, no seu interior, o rio de água viva está fluindo. Quando isso está acontecendo, é uma prova, é uma comprovação de que você está debaixo da nuvem de Deus. Por quê? Porque esse rio de água viva, ele somente brota na sua vida, ele somente vai fluir se você estiver debaixo do propósito. Debaixo da nuvem também é um lugar onde há fogo do Espírito Santo. Quantos aqui tem fogo? O fogo de Deus
O fogo do Espírito, ele somente está disponível debaixo da nuvem. A coluna de fogo, ela somente se manifesta quando você está debaixo da nuvem. Ela não tem outro lugar para se manifestar. Propósito de Deus, a vontade de lugar de Deus é um lugar. E debaixo desse lugar sempre haverá proteção, provisão, alegria, vida de Deus e fogo do Espírito. Se você sai desse lugar, você estará à mercê de si mesmo. Não há qualquer garantia. Mas se você estiver nesse lugar, Deus haverá de cuidar de você completamente. Debaixo da nuvem de Deus, apesar de estarem num deserto, apesar de ser um lugar onde não há eminente colheita, ainda assim é um lugar de prosperidade. Por que é um lugar de prosperidade, sendo que não se colhe nada? Porque a prosperidade não é baseada no que está fora de você. Prosperidade é algo baseado no que está dentro, nos valores, nos princípios que são construídos na sua alma. O dinheiro não tem poder de prosperar ou enriquecer as pessoas. Tem um estudo que mostra que mais de 98% das pessoas que ganharam a loteria voltaram a ser pobres como eram depois de 5 anos. Alguns voltaram a morar exatamente no mesmo lugar. Por que isso aconteceu? Porque o dinheiro não tem poder de enriquecer as pessoas. Essas pessoas eram pobres antes do dinheiro e continuaram sendo pobres depois dele. Não havia qualquer tipo de prosperidade, ainda com abundante dinheiro, abundante riqueza, ainda com muitos milhões na conta, eles continuaram sendo pobres. Não havia qualquer tipo de prosperidade nas vidas. Então, no deserto, ainda em meio a dificuldades, é um lugar onde Deus está prosperando a sua alma. É um lugar onde Deus está consolidando princípios, fundamentos e valores do reino dele. Há uma passagem na Bíblia onde Deus fala por que levou o povo para o deserto. Porque queria tratar com o coração deles. O deserto é um lugar onde a ingratidão do seu coração é exposta, onde a impaciência é exposta, onde a falta de longanimidade é exposta, onde sua carne ela fica evidente para você mesmo. Porque quando você se converte, Deus diz que te ama, você é lindo, bonito, maravilhoso. Amém? Deus também falou isso para mim. E aí você acha que é só isso? Ok, Deus considera as coisas que não são como se já. Então ele fala, você é lindo, bonito, maravilhoso, tudo é seu. Mas você ainda não está essa flor toda na sua alma. Isso é o seu espírito. E o que é que você precisa? Deus está chamando isso à existência na sua vida. Então ele vai conduzir você por caminhos que fazem com que você seja transformado à realidade daquela palavra que você recebeu. Quando dizem amém? Mas vamos imaginar a seguinte situação. Um domingo pela manhã, você marca lá um churrasco de maná com a sua família. E de repente vai ter um jogo do Corinthians, ou do São Paulo, ou do Palmeiras, ou do seu time preferido, qualquer um. E alguém vai falar, não, nós não vamos fazer só maná de churrasco. Hoje vai ter maná frito, maná assado, maná empanado, maná cozinhado, maná, o que mais? Maná na grelha, maná na chapa, pudim de maná, sopa de maná, brigadeiro de maná, chocolate de maná, tá bom. Está engrossando, está melhorando muito. Mas imagina a situação, eram 11 horas da manhã, a família estava reunida, tudo pronto para a festa. E de repente, no meio daquele evento, a nuvem de Deus começa a se mover. E alguém diz, mas será que a gente tem que ir agora? Nós demoramos tanto para fazer essa festa. E já estamos tantos anos andando atrás dessa nuvem.
Será mesmo que isso é algo que tem muito sentido assim? Será que tem tanto valor seguir essa liderança? Será que Moisés não está pirado da cabeça e, sei lá, eu não sei, parece que tem alguma coisa errada. Não sei, eu sinto algo estranho no ar. Já viu alguém dizer isso? Sei não, hein? Sei não. E eles, por algum motivo, baseado em qualquer coisa, seja distração, na dúvida, no questionamento, algo Deus tem ministrado no meu coração esses dias. Todas as vezes que alguém questiona demais a sua liderança, questionar a liderança é algo lícito, não tem nenhum problema sobre isso. Você não tem nenhum problema em vir aqui me fazer qualquer pergunta de qualquer espécie. Agora, quando há um questionar passado da conta, onde tudo tem que ser explicado, e sempre há aquele sonoro, não concordo, não faria assim. No fundo, há um sentimento de presunção, onde essa pessoa, ela acredita que se ela estivesse no lugar da liderança, ela faria muito melhor. Isso é um sentimento da carne. Isso é algo que precisa de ser exposto em um deserto, na caminhada com Deus. Vamos imaginar então que naquele momento, aquelas pessoas estavam ali preparadas para a festa, elas dizem o seguinte: não, depois a gente vai, depois a gente alcança eles, nós preparamos a festa, vamos curtir o momento, sei lá se a gente vai ter outra oportunidade, vamos curtir esse tempo. E o que acontece? Eles ficam para curtir o tempo, a nuvem de Deus vai e eles ficam. E o que vai acontecer com eles nesse momento? Vão ficar expostos ao sol, vão perder tudo aquilo que a nuvem de Deus os proporciona, toda a proteção, a provisão, a alegria, a vida, o mover de Deus que está disponível debaixo da nuvem será perdido. E a Bíblia diz que haviam retardatários que andavam junto com o povo de Israel. Eles ficavam para trás, eles não conseguiam andar junto com a nuvem. E o que acontecia com eles? Eles eram alcançados pelos amalequitas e mortos para saquear-lhes os bens. Amalequitas na Bíblia apontam para as obras da carne. Todos aqueles que perdem a nuvem de Deus serão alcançados e dominados pela sua própria carne. Eu gostaria de ver com você algumas características de pessoas que perderam a nuvem de Deus. Eu falei para você características de pessoas, características que pessoas usufruem quando elas estão debaixo da nuvem. Agora eu quero falar para você alguns sintomas que são suscetíveis, que vão aparecer em pessoas que perderam a nuvem de Deus. Em algum momento da caminhada, isso não quer dizer que elas pecaram. Você perde a nuvem de Deus, não é quando você tem um pecado explícito na sua vida. Você pode perder a nuvem de Deus dentro da liderança, liderando uma célula. Você pode perder a nuvem de Deus fazendo nossos cursos. Você pode perder a nuvem de Deus durante qualquer fase da caminhada da sua vida cristã. E eu vou te falar agora algumas características, alguns sintomas de pessoas que perderam a nuvem de Deus. A primeira delas é cansaço. Fala comigo, cansaço. Como que esse cansaço se manifesta? Esse cansaço se manifesta quando a vida de Deus não flui mais dentro de você, quando você não é mais renovado, quando você já não chora mais, quando você já não usufrui da presença e da vida de Deus, e você fica em uma estrutura, fazendo parte de algo religioso, onde você começa a fazer. E é como um motor, a vida da igreja é como um motor com o óleo do Espírito Santo. Se um motor faltar óleo, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele? Vai fundir completamente. Assim tem que ser a nossa vida em Cristo. Esse corpo, igreja, ele somente funcionará bem se estiver banhado no óleo do Espírito.
se a vida do Espírito não estiver no nosso meio, não vai acontecer. Vai acontecer tudo quanto é tipo de coisas ruins. Por quê? Porque nós somos pessoas, somos gente, somos imperfeitos. Então esse cansaço é quando você começa a sentir que você não está mais renovado, que está faltando algo, que parece, não sei, faltou alguma coisa. Já estou sem alegria. Nós vamos fazer, agora começam os encontros. E hora que chega o encontro, você diz, mas já vai ter encontro de novo? Quando é que nós fizemos o último? Foi em novembro do ano passado. Nossa, mas tão cansativo os encontros. Vai ter uma conferência, de novo conferência. Fico fazendo conferência esses dias, agora tem outra. Jejum de 40 horas. Eu vou só na parte da manhã, nem... Por quê? Você está cansado. A vida de Deus, aquela alegria que te movia, aquela energia que corria nas suas veias, aquele mover que te levava a andar de forma sobrenatural, ele se foi. E você nem percebeu. Outra coisa, outro sintoma de pessoas que perderam a nuvem de Deus, o desânimo. O que é o desânimo? É quando o seu ânimo de operar na mesma forma, de fazer e executar a mesma estratégia que você tinha algum tempo atrás, você já não tem vontade nem desejo de fazê-la mais. Você simplesmente perde as forças no meio da caminhada. Você fica desanimado. Passa um para mim, não está indo, por favor. Volta. Opa. Perda dos sonhos. Fala comigo, perda dos sonhos. O que é a perda dos sonhos? Quando você se converte, quando você entra no propósito de Deus, Deus ilumina você de tal forma, a vida de Deus vem sobre você, que os sonhos dele começam a queimar no seu coração. Começam a ser algo vivo. É como uma lâmpada acesa dentro de você. Você chega na sexta-feira, fala, uau, já acabou a semana. Quando chega no domingo, você fala, uau, vai começar de novo amanhã, yes, vamos conquistar. Deus está comigo, vai acontecer. E às vezes você tem um monte de coisa no seu trabalho, e você fala, é isso, eu vou ser luz naquele lugar, as soluções vão aparecer, Deus está comigo. Em nome de Jesus, eu chamo a existência a solução desses problemas. E isso corre dentro de você. Isso te dá um brilho diferente. Pessoas não conseguem entender por que você tem isso. Na minha vida profissional, eu fui assim, uma causa de uma grande interrogação para boa parte dos meus concorrentes. Eu tenho concorrentes que fizeram engenharia na USP. Os caras eram fera, eles eram muito bons, conseguiram passar no vestibular concorridíssimo, dedicaram grande parte da vida para estudar. Enquanto isso, eu estava sendo um adolescente que estava nas trincheiras da igreja, servindo a igreja, servindo no louvor, servindo no som, servindo nos jovens, ajudando a fazer evangelismo, fazendo vigílias. E eu não tinha nem quem me ensinasse ou me instruísse que eu devia ser um exímio estudante. Os anos passaram. E hoje, nos tornamos profissionais de uma área. E esses concorrentes, eles não conseguem entender por que eles, tendo feito tudo o que deviam, que poderiam fazer, cumpriram a cartilha, ainda assim não conseguem ter os mesmos resultados. E aí, o que você fez, pastor? Eu atuo na área de tecnologia. Nós fazemos recuperação de dados, que é coisas que, quando tudo falha, chamam a gente. E aí eles falam, e aí, onde você estudou? O que você fez? Eu falei, eu fiz teologia. Teologia? Como assim? Mas o que produz esses resultados? É a vida de Deus, é o mover de Deus, é a energia de Deus, que quando você está no propósito, você se torna imbatível. É como Deus disse para Josué, ninguém te poderá resistir em todos os dias da sua vida. Glória a Deus.
Esses sintomas é que eu chamo de escada da morte. Porque uma coisa vai levando a outra. Vai começar com cansaço, esse cansaço vira desânimo, depois vai haver a perda dos sonhos. Você vai sentir os sonhos que você tinha tanta alegria por eles, escaparem por entre os seus dedos, como quando você tenta segurar a areia seca na sua mão. Após isso, vai vir algo chamado depressão. E quando eu vejo um crente deprimido, me dá um frio na espinha, nas costas. Por quê? Porque dentro do propósito de Deus, Deus não planejou isso para você, para ninguém. E eu quero ser muito simplista, tá? De uma forma assim bem prática. Eu não sou psicólogo, e eu sei que há muitos psicólogos aqui. Eu não quero ser simplista, porque existem mais de um tipo de depressão. Pelo menos dois, né? Que é a depressão por ausência de algum componente químico no corpo. Quando uma mulher, por exemplo, está, tem filhos, às vezes após o segundo ou terceiro parto, há a tal depressão pós-parto. Que é por quê? Porque a criança, ela suga tudo que a mãe tem, inclusive componentes do cérebro. Para quê? Para nascer com perfeição. Porque às vezes não houve uma suplementação ou havia deficiência de um determinado mineral, e aí a mãe fica sem, fica em depressão. Como é que trata isso? Vai ao médico, faz um exame, fez a suplementação adequada, depois de 15 dias volta à vida normal. Mas há uma depressão que não há cura. Há uma depressão que não há remédio para ela. Há uma depressão em que não se resolve. A medicina não tem solução para ela. Que é o quê? Que é a depressão da alma. O que é a depressão da alma? A depressão da alma, em resumos gerais, de uma forma assim, bem resumida, é a meditação na morte. O que é a meditação na morte? É a meditação no problema, a meditação na insolubilidade, a meditação em um ponto de conflito do casamento que não resolve, a meditação em problemas que se passou na vida, a meditação em problemas que está à sua volta. Deus disse, medita a minha palavra dia e noite. Se você fizer isso, quem faz isso jamais ficará deprimido. É impossível alguém que medita na palavra de Deus dia e noite ter qualquer tipo de depressão. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida. Ela é viva e eficaz. Não combina uma coisa com a outra. Após a depressão, haverá sintomas de perda da fé. O que é perda da fé? A perda da fé é quando você começa a questionar estruturas que foram usadas para que você fosse resgatado do inferno. É quando você começa a questionar tudo o que é feito na casa de Deus, na igreja. É quando alguém, de repente, vem aqui para falar sobre dízimos e ofertas. E você, olha só, eu vi algo, agora eu vi algo ali. E agora não vou dar mais ofertas. Agora eu não vou dizimar mais. Na verdade, como se isso não fosse a pura avareza do coração. Mas às vezes, alguém precisa de arrumar uma desculpa para ficar bem com a sua própria consciência. Você começa a questionar a fé. Olha que nós falamos sobre algo que vamos fazer para edificar a sua vida. Aí você começa, mas essa igreja tem que fazer coisa demais. Não, eu não estou mais nesse nível. Eu quero um tempo para mim. Já ouviu essa expressão? Pastor, eu quero dar um tempo. Tempo para quê? Para ficar fora da nuvem? Tempo para perder aquilo que foi edificado? Tempo para ficar à mercê de você mesmo? Não, eu estou cansado. Querido, estar cansado é algo legítimo e normal. O problema é que se você estiver nessa escada, você vai tirar 30 dias de férias, viajar para os melhores lugares, e quando você voltar, você vai estar cansado das férias que você tirou. Vai ter que tirar férias das férias. E por último, é morte. Morte é onde Deus não fala mais. Onde você não consegue ouvir mais Deus. Por quê? Porque Deus fala debaixo da nuvem. E você construiu e andou em uma escada que te levou até a morte. Outras coisas
que são resultado de a consequência de permanecer fora da nuvem. De repente, na sua vida, vai começar a ter indiferença. Sabe qual que é o oposto de amor? O contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. É quando nada mais você não se compadece com nada. Você já não tem qualquer tipo de sentimento genuíno por nada. Você não está nem aí para nada. E aí começa uma questão que nós chamamos de religiosidade. O que é religiosidade? É forma sem essência. O que é forma sem essência? É quando está muito bonitinho, fazendo tudo direitinho, mas por dentro, é como Jesus falou, vocês são como um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Por fora está bonito, mas por dentro tem carniça. Jesus falou isso aos fariseus. Então a religiosidade é quando, embora você faz as coisas aparentemente corretas, não há essência, não tem glória, não tem presença de Deus. Faz tudo direitinho, mas a presença de Deus não está lá. Você também, para quem está debaixo da nuvem, outro sintoma é a falta de senso de direção. Você já não tem certeza de absolutamente nada. As convicções do Espírito já foram embora. Você começa a viver à mercê de si mesmo. Um dia você quer ir para um lugar, outro dia você quer mudar de igreja, outro dia você quer ir para lá, outro dia você quer ficar. Você está completamente perdido. Você não sabe para onde está indo. Por quê? Porque a nuvem que te guiava não está mais sobre a sua vida. Não aceite isso. Você foi chamado para a vida eterna. Você foi chamado para ser vencedor. E ninguém te poderá resistir em todos os seus dias. Uma outra consequência, um outro sintoma, é quando existe um saudosismo crônico. Sabe o que é saudosismo crônico? É dizer assim, vocês estão se convertendo agora, vocês não sabem bem o que é mover de Deus. Minha época, quando o pastor Gilberto estava lá na Armênia, aí sim, lá tinha poder de Deus. Vocês não viram os moveres que nós tivemos, os nossos jejuns no sítio. Ah, se vocês estivessem lá. Misericórdia. Deixa eu falar algo, querido, com muito amor. Faço isso com profundo encargo no meu coração. Sabe por que tinha mover de Deus lá e você percebeu esse mover? Só porque você estava debaixo da nuvem naquele tempo. Quando você está fora da nuvem, o mover, pessoas estão queimando do seu lado. Eu me alegrei muito esses dias quando eu vi jovens aqui comentando que são chamados para ser mártir. Eu falei, uau, isso me conecta. Enquanto tem gente aqui que Jesus está falando com eles, que eles vão morrerem em prol do Evangelho. Fala morrer em prol do Evangelho. Meu Deus, me livra. Eu não, Jesus. Deixa eu te falar algo. Ser mártir é uma unção. Unção é uma capacitação sobrenatural para um propósito específico. Quando eu estive na África, Deus me mostrou, me deu uma visão, e eu entendi o que quem era um mártir. O mártir, da mesma forma que um pastor recebe a unção de Deus para abandonar a sua própria vida, para deixar tudo que ele tinha que fazer por causa de um propósito específico, para investir em pessoas, para cuidar de pessoas. Da mesma forma do mesmo jeito você deixou a sua vida no mundo, e muitos olhavam para você e falavam, ele está perdido completamente, ficou louco, vai ser crente agora. Não, você recebeu a unção, e agora essa unção te capacita a andar em Deus e a vencer todos os seus inimigos, a vencer a carne, o mundo e o diabo por causa de um propósito.
assim também é um mártir. Do mesmo jeito que eu e você recebemos unção para abandonar o mundo, o mártir, ele recebe unção para abandonar o corpo, para não querer saber dele. Depois, quando Deus me deu esse discernimento, eu perdi o medo de receber essa unção, completamente. Eu não pedi ela para Deus, mas se Deus falar, tenho isso para você, já era. Não vai ser pensado duas vezes. Por quê? Porque nós entendemos, somente quem tem a vida de Deus entende as coisas de Deus. Então, se isso está acontecendo, é o momento de você se posicionar em Deus. Lembrar de onde você caiu. Lembrar onde que você deixou a nuvem. Porque a nuvem é o bem mais precioso que você pode ter enquanto você estiver nessa terra. Deus me deu a palavra em um tempo da minha vida em que eu tinha perdido a nuvem pela primeira vez na minha caminhada cristã. Eu orei e falei, Deus, depois que Deus me deu a revelação, entendimento, discernimento do que tinha acontecido, nos 30 e alguns anos de caminhada cristã, eu fiquei 1 ano fora da nuvem. E pela primeira vez na minha vida, a depressão bateu na minha porta. Eu falei, Deus, eu não posso aceitar isso. Isso não é o que eu conheci, isso não é o que eu tenho revelação que Deus tem para mim, alguma coisa está acontecendo. Daí Deus me deu o discernimento do que tinha acontecido, me mostrou onde eu tinha caído, me mostrou onde eu tinha errado, e a partir daí nós começamos um novo tempo. Quando alguém vem lá conosco, eu tenho algo que a gente sempre aplica, que são os 5 pontos do discipulado. Que é para quê? Para fazer uma checagem rápida de como está a vida dessa pessoa. E eu sei que o tempo está avançado, mas eu preciso compartilhar com você essa palavra. Isso pode ser algo importante para alguns que estão aqui. Porque nós falamos sobre o que acontece com quem está debaixo da nuvem. Falamos o sintoma de quem perdeu a nuvem. Agora eu quero te falar os principais pontos onde você pode ter perdido a nuvem de Deus. E o primeiro deles é vida com Deus. Quando você se converte, a Bíblia diz que você é como uma criança. Amém? O que você cobra de uma criança? Nada. Não há cobrança de uma criança. Uma criança apenas ela é servida. Apenas ela é cuidada. E aí essa criança começa a crescer. E ela começa a falar. E como é lindo essa criança falar, meio torto, meio errado. Você começa a explicar as coisas para ela. E fala para ela, fala, paralelepípedo. E ela fala, palepalido. E você fala, que gracinha. Oh, de novo, vamos lá. O titio quer pegar mais que você. Está adorando essa brincadeira. Paralelepípedo. Fala, paraletopolito. Quase, muito bem, você está achando lá. E é muito divertido isso. Quantos aqui gostam de crianças? Amém. Jesus gostava de crianças. Só que tem um detalhe. Vamos imaginar que essa criança de 2 anos de idade, 3 anos, agora está com 15 anos de idade. E ela apresenta as mesmas características, a mesma desenvoltura e o mesmo comportamento. E você fala para ela, fala comigo, paralelepípedo, e ela repete a mesma coisa como se tivesse uma criança de 2 anos. O que há de engraçado nisso? Nada. Essa criança precisa de cuidados, ela precisa de um médico, precisa de um fonoaudiólogo. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu errado. Alguma coisa deu errado no meio do caminho. Assim é a nossa vida cristã. Quando você é uma criança, não vai ser te cobrado nada, nem Deus vai fazê-lo. E se fizer, vai ser na medida que você pode suportar. Uma criança de 2 anos, o máximo que você consegue exigir dela é que ele ajude os próprios brinquedos. É que quando quiser fazer xixi e cocô, levanta a mão naquele processo de tirar a fralda. Mas quando essa criança cresce, você começa a dar atribuições para ela. Assim também é Deus para conosco.
vai haver momentos na sua vida em que Deus vai chamar você para momentos de intimidade. E você vai ter que decidir o que você vai fazer. Se você vai para a festa, se você vai para o mover, né, aquela festa, aquele almoço, ou se vai para a comunhão. Quando Deus te chamar, você vai ter que resolver se você vai continuar no jogo do Corinthians ou vai continuar na comunhão com Deus. É uma escolha. E essas escolhas que foram feitas podem ser o motivo pelo qual você perdeu a nuvem de Deus. Por quê? Porque Deus quer que você cresça, amém? Deus quer que você avance, Deus quer que você conquiste. Então, a vida com Deus é algo que haverá diferença nas diversas fases da sua vida. Quando você era uma criança, não havia cobrança. Mas se você já tem tempo de fé, Deus vai querer de você algo diferente. Por quê? Porque Ele quer que você cresça, que você usufrua, que você seja preparado para quê? Para exercer governo. Outra coisa, vida conjugal. Talvez você se converteu, já casado, e quando você se converte, há um nível de exigência de Deus em relação ao seu casamento. Mas com o passar do tempo, em que você vai se amadurecendo em Deus, haverá posicionamentos, a necessidade de posicionamentos diferentes da sua parte. E quando isso não acontece, você pode perder a nuvem de Deus. Questões ministeriais. Às vezes Deus está te chamando, já é hora, já é o momento de você assumir liderança, de você assumir uma posição de cuidar dos mais novos, assim como você foi cuidado. Mas você diz, ainda não é tempo. Eu preciso de desfrutar mais. Eu preciso de estar mais, ter mais tempo para mim mesmo. Questões financeiras. Crianças lidam com dinheiro de uma forma, adultos lidam com dinheiro de outra forma. À medida em que você vai crescendo na fé, você precisa ter posicionamento correto, bíblico e segundo Deus para com o seu dinheiro. Você não pode lidar com ele mais como você fazia quando você era criança espiritual. Depois, criação de filhos. Fala, pastor, eu não sou casado e nem tenho filhos. Então, olha, coloca isso dentro dos seus relacionamentos. A sua casa, a sua família. Vai ter tempo em que você vai ter que se posicionar em Deus de forma diferente em relação aos seus pais, em relação aos seus irmãos. Criação de filhos é algo que pode fazer com que você perca a nuvem de Deus. Acredito que eu estou te falando. Foi exatamente por isso que eu perdi a nuvem de Deus quando isso aconteceu comigo. Porque Deus havia dado uma palavra, que era hora de organizar a minha casa, juntamente com a minha esposa, para quê? Para cuidar dos filhos, porque eles haviam se tornado adolescentes, e precisavam de um nível de acompanhamento maior do que quando eram crianças. E eu me lembro que, na minha casa, né, nós tivemos, eu e a minha esposa conversamos sobre isso, conversamos, e ela trabalhava comigo. E nós chegamos à conclusão que ela deveria largar o trabalho para poder ficar em casa, cuidando dos filhos. E isso não, a gente não conseguiu chegar num denominador comum. Eu quero falar para você, homem, se Deus vier conversar com você a respeito do casamento, Ele vai chamar você primeiro. Lembra quando Eva conversou com a serpente, comeu da fruta e deu para Adão? Com quem que Deus foi conversar? Com Adão. Por quê? Porque Adão era a autoridade estabelecida. Você, homem, é a autoridade estabelecida por Deus na sua casa para representá-la diante dele. Então, naquele momento, com muita dificuldade, nós perdemos a nuvem de Deus. E quando você perde a nuvem de Deus, você precisa de procurar alguém que tenha encargo pela sua vida. Por quê? Porque você não vai ouvir Deus fora da nuvem. Deus não fala com você quando você está fora da nuvem. Você precisa de se dirigir a alguém que tem encargo dele por sua vida, e então ele vai falar com você.
Nós chamamos o pastor Wilson, nosso discipulador na época, era nosso líder, né? Discipulador não, nosso pastor. E conversando, ele falou, olha, você precisa de organizar a empresa, precisa de fazer o que precisa. Você, Alexandra, precisa voltar para casa. E aí nós começamos aquele processo, a minha esposa ficou triste, porque ela gostava muito da empresa, né? Se realizou profissionalmente ali, veio para casa, ficou mal. Ficou uns 3 dias no quarto. Já aconteceu isso com você? Estou expondo a minha esposa? Acho que não, né? É para a sua proteção. Nós, às vezes, sentimos mal. E ela falou para o pastor Wilson, falou, pastor, por que eu tenho que deixar o meu trabalho para vir para casa? Eu não estou entendendo. E ele falou para ela assim, daqui 10 anos, nós conversamos novamente. E ela não foi submissa, mas obedeceu. Sabe qual que é a diferença? A diferença é, submissão é quando você fala, senta, a pessoa senta e fica em paz. A obediência só, quando você fala, senta, fala, eu sento, mas no meu coração é de pé, bem alto. A hora que virar as costas, eu levanto. Já viu criança assim? Se não vigiar, vai ver, vou sair correndo por aqui. E a minha esposa teve um coração obediente, não entendendo muito, mas obedeceu. Passados uma semana, nós descobrimos que o nosso filho mais velho estava fumando maconha. Aí a ficha caiu completamente. Aí nós chegamos para o pastor Wilson, falamos para ele, o pastor não estava sabendo nada. Falamos para ele, pastor, não vai esperar chegar 10 anos para a gente entender. Nós já entendemos. E a partir de então, fomos cuidar para que coisas piores não acontecessem. Queridos, essa palavra é para que você medite e veja se algum desses sintomas estão na sua vida. Se tiver na sua vida, tenha certeza, você, em algum lugar, você perdeu a nuvem de Deus. E como que eu faço, pastor, para pegar a nuvem de Deus de volta? Veja, determina qual foi o lugar que essa nuvem foi perdida. E a Bíblia fala, volta lá, se arrepende, volta à prática das primeiras obras e retorna ao seu primeiro amor. Esse tempo em que eu estive sem a nuvem de Deus, foi o pior tempo dos meus últimos 30 anos. Depois disso eu orei e falei, Deus, se eu tiver que perder a nuvem do Senhor novamente, eu quero morrer antes. Eu gostaria que você ficasse de pé. Grupo de louvor, por favor. Pode acender as luzes e tirar o slide. Hoje é o dia da nuvem de Deus ser reestabelecida na sua vida. Queridos, eu me lembro quando a nuvem de Deus começou a voltar sobre mim. Ou melhor, quando eu comecei a voltar para debaixo da nuvem. Deus me deu uma unção muito clara, isso é muito nítido no meu trabalho. Sabe o que é unção? É de onde colocar as mãos as coisas resolvem. E isso havia sido perdido. Eu me senti exatamente como Sansão, cabelos cortados. Talvez você está se sentindo assim hoje, completamente sem ação, seco, sem vida, sem direção. O mover não flui e não corre mais nas suas veias. Se porventura, por favor, isso não tem a ver com pecado, sabia? Isso tem a ver apenas com um caminho que foi pego de uma forma, às vezes sem perceber. E eu quero orar por você hoje. E a nuvem de Deus vai ser reestabelecida na sua vida hoje. Eu queria que você, que porventura tem esses sintomas, venha à frente. Queria que a sua liderança também estivesse aqui. Você que é líder, você que é discipulador, eu queria que você estivesse aqui na frente. Por quê?
Porque provavelmente pessoas que andam com você estarão aqui. E você vai orar por elas e vai declarar que a vida de Deus, o mover do Espírito, a unção e a graça esteja sobre elas. E Deus vai renovar você completamente. Nós já estamos terminando, eu queria que as cadeiras fossem tiradas. Nós vamos ter ceia, depois nós permanecemos em pé, vamos tomar ceia. Então dobre as cadeiras e chegue-as para trás, porque nós já estamos no final. Vamos ter a ceia, depois nós podemos tomar a ceia em pé. Pedirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Se você é líder, porventura precisa de oração, primeiro você recebe oração, para depois orar pelos seus liderados. Você procure a sua liderança e chame ela para orar por você e fala o que está acontecendo. Diga: olha, eu preciso de ajuda nisso.